fazer um mockup no Figma, por exemplo, codar um site, uma ferramenta, uma plataforma. Porque é o seguinte, o que adianta você fazer uma ferramenta agora, nesse momento, sendo que a gente tem um tempo muito curto, se o seu usuário não vai poder testar ela, sabe? Qual que é o valor daquilo, entendeu? Então, tipo, para poder validar, mostrar o que eles estão fazendo, a gente vê como progresso é vocês testarem mais e produzirem, entre aspas, né? Tipo, produzirem, ou codar, ou desenvolver alguma coisa, menos. Porque nos pitches que a gente viu, tipo, teve muita coisa tipo, falando sobre tipo, IA, Deep Learning, monitoramento em tempo real. São ideias da horas pra caramba. Só que, tipo, como que você implementa isso no MVP, sabe? Porque talvez seja o maior desafio. Que vocês tenham um bom problema, tenham um bom mercado, uma boa clientela, só que vocês não vão conseguir desenvolver da forma que vocês falaram no pitch síntese. Por isso que vocês fazem um pitch síntese, para a gente poder ver o progresso e poder fazer essas observações. Que a gente consegue indicar para vocês uma rota que é mais viável para a construção. Ou seja, falando agora sobre um pouco das metodologias, das instruções, o MVP Canvas mesmo é uma coisa que vocês vão falar, tipo assim, pô, negócio chato pra cacete, já fiz várias vezes isso, né? Mas é uma das coisas que a gente propõe para que você e sua equipe estejam sempre alinhados do que vocês já construíram. Então, o MVP Canvas é uma dinâmica que a gente colocou aqui, simples, que vocês podem fazer com suas equipes, que não demanda muito tempo, que ela é tipo onde vocês vão juntar as informações que vocês produziram até agora e pensar em algumas informações que vocês não têm, para a partir daí vocês terem uma ideia inicial do que é o MVP. Por exemplo, vocês vão pegar algumas informações que já tem mapeada já e deixar mais clara, que é o segmento do cliente, seu problema, proposta de valor, solução, funcionalidades principais. Vocês vão criar algumas métricas-chave, vão pensar em canais de divulgação, vocês vão ver um pouquinho, que você vai pensar um pouquinho de estrutura de custo, né? Que quando você faz lá o TAM, você tem que pensar uma estrutura de custo inicial, e você vai ver um pouquinho sua fonte de receita, que é, tipo, ninguém sobrevive de vento enfim, vocês precisam ver uma forma de conseguir monetizar com sua solução, sabe? Então, o que a gente coloca no MVP Canvas? É vocês fazerem um alinhamento entre vocês mesmos para que tudo que vocês for desenvolver sejam embasados nesses pontos. Porque esses pontos principais que você tem é o que define o seu produto, sabe? Então, é só uma ferramenta que a gente dá para vocês utilizarem para que vocês consigam alinhar com a equipe, tá todo mundo no mesmo plano, sabe? Todo mundo tá na mesma página. Depois que vocês fazem isso, que é trazer essas informações importantes necessárias para você fazer uma boa prova de conceito, um bom protótipo viável, a gente passa para vocês a jornada do usuário. Porque, por exemplo, quem está na educação aí tem agora uma boa clientela para testar nesses próximos dias, que é a galera que vai fazer Enem. Porque, tipo, muitas coisas que a gente tem hoje em dia no mercado, principalmente educação, gira em torno desse momento. Então, por exemplo, se vocês ficarem muito em ferramenta, vocês vão perder a chance de captar esse cliente, esse usuário. Então, na jornada de usuário, vocês vão trabalhar da seguinte forma: definir novamente, mais uma vez, a persona, e a partir daí vocês vão fazer o que? Ver maneiras de chegar nela. Porque isso é uma coisa muito difícil. Vocês vão ter uma solução, vocês vão ter um protótipo, mas às vezes, da forma que você vai apresentar a sua solução para o seu cliente, ele não vai aceitar, sabe? Por exemplo, vamos supor, eu vou colocar uma ideia que a gente já tem prática já. Vocês vão fornecer um serviço de contratação para uma empresa X, certo? Você mapeia que, tipo, o seu cliente são as empresas. Só que você não define se vocês são empresas de grande porte, médio porte, e você também não define um local para começar a alcançar essas empresas. Então, por conta disso, por conta dessa não definição da jornada que o seu usuário vai fazer para chegar no seu produto, você testa
isso vai te causar muito erro. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, uma empresa grande, ela demora muito tempo para responder e ela não dá visibilidade para outra empresa. Então você tem que trocar a abordagem que você faz com o seu usuário. Você não pode chegar nela como uma empresa, você tem que chegar nela como um projeto ou alguma coisa mais de teste, sabe? Às vezes o seu cliente ele não é todo um estado, e sim uma cidade específica. Às vezes o canal que você está usando, sei lá, LinkedIn, não é o ideal para a sua clientela. É o Instagram, é o Facebook, é o boca a boca, sabe? Então, tipo, a jornada do usuário ela é interessante para vocês não gastarem futuramente um tempo testando várias abordagens para chegar no seu cliente. Então é interessante traçar isso, porque aí vocês têm uma ideia geral de como o seu cliente vai ver a sua solução, sabe? Como que ele vai. Qual que é a melhor forma de você chegar neles, sabe? Que isso é algo muito difícil, dependendo de quem é o seu cliente, por exemplo. Né? Por exemplo, quem está com a ideia de agronegócio, sabe? Para você tentar atingir um mercado, por exemplo, interessante, que, que tipo, realmente invista bastante nisso, às vezes chegar no responsável demora muito, é muito custoso, porque vocês vão ver agora depois que o funil para chegar nessa pessoa é um processo demorado por conta que o seu usuário é uma pessoa muito capacitada, ele analisa muito o serviço que ele vai contratar, ele tem uma cadeia de aprovação muito complicada, então tudo isso interfere nessa parte. E a última parte que a gente propõe para vocês, como a principal ferramenta para vocês produzirem alguma coisa, é o concierge. No material que a gente disponibilizou para vocês, a garagem, que é esse aqui, a gente traz vários outros tipos de MVP, contando com o concierge, mágico de Oz, enfim. São todas ideias da hora. São todas ideias que, que se vocês aplicarem, funcionam muito bem. E todas têm o mesmo princípio, que é testar a sua solução sem precisar desenvolver uma ferramenta, uma plataforma, que é o que a gente recomenda para vocês, sabe? Porque, deixa eu desativar as notificações aqui. Aí. Porque vocês não têm tempo para isso. Vocês podem tipo, ser os devs mais da hora que tem, sabe? Vocês podem ser os melhores designers que a gente pode contar por aqui, mas gastando esse tempo nesse desenvolvimento, tira um tempo precioso que vocês têm que ter para poder chegar nesse cliente, sabe? E para MVP, chegar no cliente, ter a validação dele de acordo com a sua solução, é bem melhor do que você fazer uma ferramenta e fazer um Canva, sabe? Porque você prova para a banca, você prova no progresso e você prova para você mesmo o seu produto, sua solução, ela tem viabilidade de mercado. Então, se ela tem viabilidade de mercado, vocês mostram que é uma solução que tem um potencial enorme de ser desenvolvida. Então, aqui no Concierge, é justamente isso. A gente traz para você uma ferramenta, mais alguma ferramenta, que vocês possam usar ou não aqui no Coda, a gente recomenda que use, mas que é para vocês poderem pensar em como vocês desenvolvem a sua solução envolvendo o mínimo de tecnologia possível. Ou seja, por exemplo, vou dar um bem da hora. O Uber, por exemplo, em vez de você, sei lá, desenvolver um aplicativo, porque vocês, sei lá, vamos supor que vocês querem trazer um serviço de confiança, uma ideia, tipo, vocês querem trazer, tipo, porque hoje em dia tem aquele perigo dos Ubers, eles serem pessoas que vocês não conhecem, que possam entregar alguma peça para você, então vocês fazem algo diferencial, é você colocar um motorista muito confiável. A gente pode começar o UberX do Uber, tá ligado? Então, tipo, você não precisa fazer uma ferramenta, você pode ligar, tipo, a pessoa vai, manda mensagem para você, querendo fazer uma viagem, e você liga para a pessoa que você conhece, é confiável, tem um bom carro, uma boa disciplina, e oferece para ela esse transporte, sabe? Você validou a sua ferramenta, que é ter uma pessoa trazendo a demanda e pagando por aquilo, e também você trouxe o seu diferencial, que é a questão de uma pessoa de qualidade. A ideia que eu quero para vocês é essa, que é vocês tentarem ser mais
ter mais processos manuais nesse primeiro MVP de vocês, visando validar a sua proposta de valor, o seu diferencial, a sua solução. Não pensando muito em ferramenta, em plataforma, em aplicação, mas sim voltada mais à sua solução, voltada mais ao que é necessário para provar que a sua ideia ela tem valor, sabe? Então, eu queria só deixar claro nessa parte, porque no que a gente observa em algumas equipes, é muito isso, querendo fazer algo muito grande, sabe? E não é interessante fazer algo muito grande quando a gente fala nesse tempo que a gente tem. Porque você não vai conseguir mostrar pra gente que esse muito grande ele tem valor. Porque você não vai conseguir validar. E a validação é o que mostra que a sua ferramenta, que a sua startup, ela tem valor, sabe? Então, eu acho que a minha apresentação ela para por aqui. Só vou reforçar aqui agora um pouco do desenvolvimento. O desenvolvimento é muito simples. A gente fez baseado nas outras partes, nas outras jornadas, que é um forms. A gente põe para vocês aqui, vocês preenchem para a gente aqui as informações do texto. A jornada do usuário também é o mesmo princípio. A gente põe a explicação com exemplos, e aqui a gente coloca também os campos também, com as perguntas que vão indagar vocês a resposta. O MVP Concierge também é o mesmo princípio. São os pontos que a gente coloca aqui para vocês com as perguntas e as respostas. Então, assim, a construção disso daqui é bem simples, porque isso daqui é só o inicial, é só para vocês terem o gatilho, porque o que vocês vão ter que fazer para poder validar esse concierge, aí é um esforço que depende de vocês, sabe? De mapear a melhor forma de fazer isso no menor tempo possível e como vocês atingem quem é seu cliente a partir disso, sabe? Então, só falando, abrir essas aspas, porque o que a gente traz para vocês aqui no Coda não é nem perto o que vocês têm que desenvolver, sabe? Então, tipo, se você não está conseguindo fazer aqui, isso aqui é o mínimo que a gente coloca propósito para vocês poderem ter esses gatilhos, ter essas ideias, ter esse alinhamento, a gente já percebe que vocês também não conseguem desenvolver, ter a desenvoltura. Porque além disso, ainda tem muita coisa para ser feita, sabe? Comunicação, mapear aos clientes que vocês vão ter, como vocês vão abordar eles. Então, é um esforço que a gente traz para vocês, mas, tipo, para vocês poderem chegar nessa proposta que a gente propõe na prototipação, demanda de um esforço maior ainda. Acho que foi isso, então, Vinícius. Boa. Cara, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que foi bem completa, de acordo com os questionamentos que a gente teve durante a semana aí, que o Nicolas conseguiu ter esses insights com o pessoal, algumas coisas, alguns pontos que eu observei também. Mas é comum, não é algo de outro mundo, vocês terem esse tipo de dúvida em relação a você mostrar realmente para o cliente, apesar de que vocês estão conhecendo bem o cliente de vocês agora, montando essa jornada toda, mas é super normal você querer mostrar algo mais visual, né, para o seu cliente para validar a sua proposta. Porém, ainda não é o momento da gente despender um maior tempo realmente montando esse tipo de coisa mais visual. E é um momento de vocês pensarem, assim como a gente vem sempre citando para vocês, colocarem o problema sempre à frente da solução e não o contrário. E aí, pensando com esse tipo de pensamento, vocês vão entender melhor que a validação nem sempre ela precisa ser tão visual assim. A gente realmente não precisa montar um protótipo navegável, por exemplo, para validar que a gente consegue resolver um problema, pelo menos parte dele. Então, o Nicolas conseguiu mostrar para vocês esse tipo de coisa, né? Que realmente existe essa confusão, é normal. Não, a gente não quer aqui que vocês se culpem ou refatorem todo o trabalho, mas que possam pensar mais no sentido de que vocês não precisam realmente ter alguma coisa tão visual e já como entrega final para poder validar. Boa. Vamos abrir então agora para dúvida, então. Quem quiser subir aqui para falar, pode ficar à vontade. Também, se não quiser mandar, pode mandar no chat. Ah, o Fernando mandou uma boa dúvida. Então, Fernando, aí, tipo, por exemplo,
teoricamente, no seu caso, se eu não me engano, o Fernando é da equipe do Solar, não é? É, Fernando? Isso. Então, por exemplo, na sua ideia, por exemplo, ela envolve muita engenharia por trás, né? Que vocês estão propondo uma garagem com placas solares modulares. É uma coisa da hora pra caramba, sabe? Então, por exemplo, no seu caso é um produto físico, mas uma das coisas que vocês vão ter que fazer para essa galera é um projeto, sabe? Para que a galera consiga comprar alguma coisa, para que a galera consiga ver a implementação. Então seria da hora, como MVP de vocês, tentar vender esse projeto, sabe? Tentar vender, tipo, sem querer tipo, mostrar a placa, mas tentar tipo, vender um pouquinho como que você constrói isso, tá ligado? Porque aí você consegue ou fornecer alguma empresa de terceiros que possam fazer isso. Você quer construir uma garagem de metal, um módulo de placa, que teoricamente você não precisa desenvolver a placa, desenvolver a garagem em si, né? Porque é uma coisa que demandaria muito tempo. Mas aí você conseguiria, por exemplo, validar que tem as pessoas são dispostas a comprar o seu projeto para, enfim, para implementar. Pode ser também. Mas, por exemplo, nem todas as ideias que estão aqui vão conseguir fazer uma venda, sabe? Isso é meio. É difícil você fazer a primeira venda da sua startup. Mas o que vocês vão ter, sabe? Muita validação. Porque vocês vão ter, por exemplo, vocês vão ter retorno de cliente, vocês vão ter, tipo, vocês vão ter que ver uma forma de ver porque ele não gostou, entender o que tá falando de errado, entender se o problema realmente é esse que você colocou, se a sua solução é a melhor solução para aquilo ali também, sabe? Então a ideia da gente tipo, trazer essa parte de prototipação é muito isso, vocês poderem, tipo, tentar o máximo possível colher feedback dos seus clientes para que vocês consigam, tipo, apresentar essas provas, sabe? Que às vezes, tipo, não é que você tipo, vai fazer a venda agora, mas só pelo interesse que as pessoas tiveram no seu produto, só pelas fases que vocês vão chegar nesse processo de compra, já valida muita coisa. Tipo, já mostra para quem vai avaliar quão interessante é a sua solução, sabe? É tipo isso que vocês têm que buscar no MVP, sabe? Tentar falar o máximo possível com o cliente, não como descoberta, mas sim tentando oferecer alguma coisa, algum serviço. Isso é um bom ponto, Nicolas. E só para complementar essa opinião, essa dúvida do Marcelo também, se uma maquete virtual ou algo assim. Quando vocês tiverem esse tipo de questionamento, pensem em relação a como vocês conseguiriam mudar o escopo de uma maneira rápida. Então, assim, se uma maquete virtual é alguma coisa que vocês conseguem implementar rápido e vocês conseguiriam refatorar de uma maneira muito rápida, uma maneira realmente rápida, realmente faz sentido. Agora, se vocês vão ter que montar essa maquete virtual em cima de um embasamento, em cima de uma construção um pouco mais demorada, que para você mudar o escopo disso demandaria mais tempo, mais energia e validações mais complexas, então realmente não faz muito sentido, entendeu? Então, nesse caso, a gente pode pensar assim com a cabeça de que a gente está querendo que vocês errem realmente mais do que acertem para vocês conseguirem ter essa agilidade e mudar de escopo. E para você mudar de escopo, você não pode ter uma construção muito grande para você conseguir mudar de uma maneira ágil o seu escopo. Então, quando tiver nesse Ó, tipo de dúvida se realmente isso faz sentido, pense nessa parte de refatorar e de conseguir ó, mudar o escopo rápido. Ó, deixa eu dar mais uma ideia, tipo, de como você pode aplicar o concierge também, Fernando, nessa sua parte. Vamos supor que, teoricamente, você não precisa vender todo o seu produto numa lapada só, entendeu? Você pode vender só o que é o seu diferencial. Por exemplo, bom, você tem toda uma estrutura, um projeto que vocês vão trabalhar em cima. Mas vamos supor que você consegue achar um cliente que tá querendo fazer uma garagem, um funcionamento no mercado, etc. Aí você fala com ele, tipo, cara, por que você não faz com placa modular, solar, sabe? As placas modulares não é o que você vai inventar, é o que tem no mercado. Então, por exemplo, em vez de você poder, tipo, sei lá, construir essas placas, sei lá, tenta viabilizar o preço do cara para que consiga suportar essas placas e você mesmo entra em contato com uma empresa de energia solar e faz essa venda para eles com esse seu cliente, sabe? É uma forma tipo, de você vender seu produto mesmo, você está mostrando que a sua ideia tem valor e você não está, teoricamente, desenvolvendo uma placa, desenvolvendo uma garagem, uma estrutura metálica. Você está só, tipo, vendendo seu produto da forma mais manual possível, entendeu? O EcoSerge é isso, tipo, você tentar
validar a sua solução, o seu problema, a demanda que ele tem, da forma mais manual possível, sabe? Que isso mostra algum valor. Tipo, se você tem uma pessoa interessada a fazer isso, já valida que a sua solução ela tem muito potencial de ser escalável, entendeu? E não só de ser escalável também, mas de atender, tipo, a dor do seu cliente, sabe? Eu acho que só reforçando aqui em relação ao Nicolas e o Carlos, acho que eles complementaram muito bem as dúvidas do pessoal. E se alguém mais tiver aí, pode mandar no chat, ou pode levantar a mão aqui para subir no palco. Mas isso, a questão que, tipo assim, que a gente quer rodar com a garagem, lembrando que vocês têm mais 3 semanas, né? Vocês têm mais uma semana até o encontro 3 e mais 3 semanas até o Demo Day. A gente vai avaliar no Demo Day, né? Os avaliadores eles vão ver o quanto validado está a proposta de valor de vocês, a startup de vocês. E sim, uma venda, ela valida muito, mas pessoas interessadas também validam, sabe? Então, acho que vai muito do que vocês conseguem validar de maneira. Conseguem validar e conseguem iterar para validar. Porque muito provavelmente a primeira proposta de MVP de vocês não vai dar certo. Vocês vão tomar algum feedback e vão ter que mudar, sabe? Então, muito, muito do que o Carlos falou. Pô, tipo, isso daí é uma coisa também que tinha no MVP, né? Lá no TAM, você coloca um preço que seria o preço real do seu produto. Vamos supor que ele for uma mensalidade. A mensalidade, sei lá, R$ 500 por mês. Então, tipo, você precisa ver. Vou dar um exemplo prático que foi no meu caso, por exemplo. No meu caso, era tipo um pacote de R$ 100 por 100 acessos, sabe? Então, teria um pacote que a gente está vendendo. Mas, se você conseguir vender, sei lá, 3 acessos, R$ 1 cada, também valida a sua estrutura de precificação, sabe? Então, vamos supor que, na sua ideia, o projeto vale tanto, a sua metálica vale tanto, a placa vale tanto e o completo vale tanto, sabe? Então, é você tentar pegar um desses pontos que se baseia a sua precificação e tentar validar ele no seu MVP, sabe? Então, você não precisa de cara já vender o preço final do seu produto. Você só precisa vender o valor suficiente para provar o seu modelo de negócio, que vocês vão trabalhar isso um pouquinho mais para frente, ele é rentável, sabe? Então a ponto de situação é em cima disso. Essa venda com o preço que vai provar, tipo, na forma de valor que aquilo dali é suficiente. Tipo, por exemplo, o Uber. O Uber, tipo, você tem preço dinâmico, etc. Então, uma validação baseada na lógica do Uber, que é a ferramenta, seria você vender uma viagem. Não importa o preço da viagem, tipo, vamos supor que você coloca comigo um preço de R$ 3 ali, que é por causa do combustível do cara, questão de valor do seu produto. Mas é um valor que já prova que a sua precificação ela é rentável, sabe? Ela está de acordo com o que o seu cliente vai pagar, entendeu? Então a ideia de precificação é essa, tipo, você não colocar no MVP o valor do seu produto inteiro, final, mas uma parte ali que ela vai provar que a sua solução é sustentável. Né? Boa, e aqui o Enzo mandou, a gente pode mudar a atuação de B2C para B2B, né? E aí só também dando uma explicação do que é B2C e B2B. São modelos de negócio, que B2C é voltado a cliente final, B2B é voltado a empresas, né? E assim, a gente recomenda que tipo vocês tenham já uma noção, com base na persona de vocês tenham essa noção de que tipo se o seu cliente é uma empresa, é uma pessoa final, mas essa questão de mudar para B2C, mudar para B2B, eu acho que tipo vai depender muito. Às vezes vocês podem até tipo vender para os dois. Tipo, os dois eles estão na proposta, eles atendem, tipo, eles estão agora nessa etapa de aquisição de clientes, né? Eles estão mapeados na jornada de venda de vocês. Vocês só precisam entender se, tipo, tá bom, eu entendi que o B2B ele só influencia e o B2C que paga. Ou o B2C ele influencia e o B2B paga. Então vocês, tipo, podem fazer essas alterações, mas façam as alterações com justificativa, com validação. Exato, é um bom ponto. E trazendo um case já que eu vivencio isso,
Eu já trabalhei numa empresa em que o B2C trazia tráfego, trazia uma base de clientes, onde a gente conseguia tirar ali uma rentabilidade, mas quem realmente pagava os custos do funcionamento e a sustentabilidade do negócio era o B2B. Então, trazendo um case assim real disso, é que você pode ter um modelo B2C para trazer mais clientes, aumentar a sua base de clientes e aí prospectar eles, né? E você pode ter um B2B ali que realmente vai gerar uma sustentabilidade financeira melhor para o negócio. Complementando um pouquinho o ponto que o Fernando trouxe por último, se validar, sem validar preço ainda é bom, eu acho que você pode ter uma noção mais clara disso também quando você conseguir que o seu cliente responda para ti se você realmente está conseguindo resolver um problema dele. Se você tiver essa validação muito clara de que você está resolvendo um problema, você pode realmente cobrar por isso. Então, você ter essa noção bem clara do seu cliente, de tipo, cara, isso realmente resolve o meu problema, eu realmente preciso disso, você nem precisa perguntar se ele pagaria por isso, porque você tem uma noção muito clara já que ele trouxe, de que realmente você conseguiria cobrar. E, opa, boa. Só uma última dica também, acho que a dica que eu vou dar ela depende do modelo de vocês, mas é algo que a Airbnb, a Umatch também, que enfim é conhecida aqui da Poly, é, e algumas outras startups que se tornaram unicórnio fizeram, né? Eles geralmente, dependendo do modelo que você tem de startup, de modelo de negócio, modelo de aquisição de clientes, vocês podem, nessa jornada de validação, construir ali uma meio que mini comunidade ou pessoas interessadas na startup de vocês. Então vocês não, tipo assim, vocês mapeiem as pessoas interessadas no produto de vocês e vocês de algum jeito tentem fomentar algum tipo de lançamento. O marketing digital trabalha muito isso. Né? Você fomenta um público nichado, um público-alvo e fomenta para um lançamento. E esse lançamento ele vai ter um preço diferente do que seria normalmente. Geralmente, para startup, o pessoal ele gera engajamento ali em relação à proposta de valor de vocês, enfim, diferentes estratégias de canal de canal de aquisição, e com isso você entende que, tipo, tá bom, eu tô tendo pessoas interessadas no meu produto, interessadas no meu lançamento. Também é uma estratégia para vocês validarem interesse aí no que vocês estão fazendo. Show. Ou só falando o que o Enzo falou ali, pessoal, é uma vantagem. Tipo, se você e a sua equipe fazerem algumas coisas aqui no Discord, a gente está sempre aqui olhando as conversas. Por exemplo, o Luiz conversa bastante no Discord, a equipe 4 conversa bastante no Discord. Então a gente está sempre aqui tirando dúvidas, entrando em cálculo, a galera pede. Então, assim, se vocês também quiserem e puderem, tentam fazer algumas causas por aqui que a gente consegue tirar dúvidas que vocês têm, sabe? Essas dúvidas que surgem mesmo no processo, na criação, de uma forma rápida, fácil. Isso também poupa tempo para vocês no desenvolvimento, sabe? Então, geralmente, tipo, no Discord, só mandar que eu respondo sempre que eu vejo. É pouco tempo que eu demoro para responder. E aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla da discussão entre vocês, sabe? É só uma dica só, porque aí vocês, tipo, não ficam com essa dúvida por uma semana, ou até não se conta de alinhamento, vocês conseguem, tipo, progredir mais, sabe? Porque aí vocês, tipo, têm uma visão de fora, uma visão contrária, um pouquinho sobre o que a gente traz também de trilha, isso, consequentemente, ajuda vocês a desenvolverem algo melhor. Então, só falando sobre isso também, né? Que a gente tá aqui para ajudar vocês. Então, é só, tipo, marcar a gente, mandar mensagem que a gente consegue ajudar da maneira que a gente consegue, sabe? Entrando em call, explicando, mostrando, dando ideias, discutindo, enfim. Boa. Lembrando que o ambiente da taverna não é um ambiente em que vocês precisam necessariamente só citar a gente. Vocês podem comentar com a galera da outra equipe, com quem vocês já interagiram já também nos momentos, nos workshops. Vocês podem interagir lá também. Ah, eu preciso de uma validação aqui, talvez de uma equipe X. Tá, tem uma galera lá que poderia me ajudar, me dar uma opinião, alguma coisa do tipo. Então, vocês não precisam realmente. Às vezes, uma dúvida que vocês tiverem entre equipes pode ajudar outras equipes também. Então, lembre-se disso, puderem também estar mandando lá, sem julgamentos. Aí. A gente também não sabe de tudo também, que não sabe a gente pesquisa, traz alguém quem sabe. Que nem, a gente tá fazendo essa call hoje, eu tomando participação,
porque, tipo, o Enzo, a equipe de 4 teve essa dúvida, a equipe do Luiz também estava indo um pouco para esse lado, e a gente conseguiu observando a conversa que eles estavam tendo, sabe? Então, tipo, é isso, tipo, a gente só vai saber os erros, os problemas, observando a construção de vocês. Então, se vocês não constroem no Coda, não falam nada no Discord, e não comunicam para a galera que está como facilitador ou para a gente não consegue saber aonde vocês estão tendo dificuldade. E isso para a gente, ou seja, se vocês não têm dificuldade, a gente subsequentemente assume que vocês estão levando tudo muito bem, sabe? Tá tudo muito tranquilo, tudo muito ótimo. Então, só também falando sobre esse ponto. Mas é isso, rapaziada. Pode fazer as perguntas aí, quiser falar. Depois, que nem o Enzo falou, a gente tiver alguma dúvida específica da sua startup que vocês querem conversar depois, a gente entra no canal de vocês ali, privado, conversa sobre, vocês apresentam, a gente dá algumas dicas, enfim. Boa. Fiquem à vontade. Eu acho que dá pra gente apresentar a etapa de aquisição de clientes e a gente segue nosso... Só vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Alguém quer já tentar marcar esse horário, porque a gente pode depois fazer tipo uma agendinha de conversas, né? Para amanhã, segunda-feira para frente já. Porque depois a gente abre de novo com dúvidas e a gente consegue atender o pessoal individualmente. Uhum. Boa. Nico, você consegue apresentar? Porque mandaram mensagem aqui falando que metade de São Paulo tá sem luz, então eu tô gravando a call para disponibilizar pro pessoal que não conseguiu entrar. Daí você consegue apresentar a tela aí? São Paulo tá complicado hoje, hein, cara? Consegue apresentar aqui. Puxa aí, porque daí eu falo em cima da sua apresentação. Beleza, deixa eu ver aqui. São Paulo foi de Série B, Nicolas, você tá por fora. Cheguei aqui, as coisas bagunçaram. Vamos lá. Certo? Rodando. Boa. Beleza, pessoal. Essa aqui é etapa a questão de cliente. Vai ver, falei. Acho que muito do que vocês também estão já tirando dúvida, falando aí de modelo de negócio, falando em relação ao cliente de vocês, como é que vocês correm atrás. Essa etapa é a etapa onde a gente mostra para vocês aí, dá um caminho para como vocês podem entender de fato essa jornada do cliente individual dele, quem influencia, e junto com isso vocês conectarem com a proposta macro de valor de vocês, como é que vocês chegam no cliente de vocês, como é que vocês abordam, como é que vocês, enfim, dão continuidade e fazem com que ele fale de vocês para outras pessoas, e com isso vocês consigam montar já um rascunho de um funil de venda para entender qual que é a melhor abordagem para o perfil de cliente de vocês. Então, Nicolas, se quiser puxar as instruções aí, só para dar um overview geral, a gente tem três instruções gerais aqui nessa etapa de aquisição de clientes. A primeira envolve um caso de uso de ciclo de vida completo. O nome, ele dá um pouco, enfim, assusta um pouco, né? Caso de uso de ciclo de vida completo. Mas, basicamente, a gente está aqui provocando vocês para que vocês montem um caso de uso, ou seja, um caso da startup de vocês atuando, o caso da proposta de vocês, proposta de valor de vocês atuando, atuando, e com isso vocês mapearem o ciclo de vida dela. Então, um caso de uso de vocês e dentro disso o ciclo de vida dela, ou seja, o ciclo desde, quando a gente fala de vida, né, de nascer, crescer, se desenvolver e, enfim, dar continuidade, né, prosperar, ter filhos, etc. Esse é o ciclo da vida. Aqui na startup a gente está falando basicamente de vocês, primeiro, determinar a necessidade do cliente de vocês, muito a ver com o job to be done de vocês. Depois, vocês entenderem como é que eles se informam em relação às opções que eles têm no mercado para resolver a dor deles, para resolver o job to be done deles. Com isso, vocês também, depois disso, precisam entender como que eles analisam essas opções. Então, tem que ter um contato, você já tem que ter uma entrevista, você tem que ter essa proximidade para responder essa etapa. Por isso que é tão importante a etapa de mercado e cliente e proposta de valor. Mercado e cliente, principalmente, né, e design de problema, onde vocês entendem a persona. Depois disso, como é que o cliente pode pagar pelo produto de vocês, como é que eles instalam ou configuram. Lembrando que nessa etapa de instalar e configurar vai depender muito do modelo de vocês, mas se não se aplicar, vocês podem só
preencher que não se aplica. Como é que eles usam e com isso obtêm valor de vocês. Isso também vocês já devem ter noção com a etapa de proposta de valor. Como é que eles determinam o valor que obtêm com o seu produto. Então, reforçando, né? Quando a gente fala de startup, a gente está falando muito de uma proposta de valor que possui um valor econômico por trás disso. Então, o cliente ele precisa entender se aquilo faz sentido para ele e o quanto que faz sentido. Se economiza horas da vida dele, se economiza lucro, ou se atenua a perda, ou se traz felicidade, ou se traz tristeza. Então, são valores que geram no cliente que vocês precisam entender como é que eles determinam isso. Como é que eles podem comprar mais do produto de vocês, ou seja, vocês têm o MVP, mas o MVP é a parte mais enxuta do produto de vocês. Vocês precisam ter essa noção mais ampla e para isso vocês já podem começar a aqui identificar como vocês podem dar continuidade. E por fim, encerrando esse ciclo de vida, como é que eles podem falar do produto de vocês para outras pessoas. E aqui a gente traz o exemplo do Airbnb, que vocês vão poder estar olhando e entendendo. Basicamente, e aí pode entrar lá já entregáveis, Nicolas, né? Eu posso só fazer umas observações rapidão sobre algumas coisas que eu acho que eles podem ter ficado com dúvida. Rapidão, só algumas observações. Força. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando na anterior, né? Aqui, tipo, informação seria, por exemplo, se eles acham pelo LinkedIn, pelo Google, por revista, por anúncio, sobre aquilo, como ele falou, instalar o seu produto ou configurar o seu produto. Também entra em alguns outros mercados que seria tipo o trabalho que ele tem. Se for uma ferramenta, sei lá, preencher um forms, o trabalho que ele precisa ter para preencher o forms, o que ele precisa para preencher esse forms é um celular, um computador. Se for que nem o pessoal do físico, sei lá, ele tem que contratar um pedreiro para poder instalar alguma coisa, ou ele tem que contratar um arquiteto para poder executar um projeto. Então, seria também isso como que eles estão configurando o produto. Seriam os trabalhos que eles precisam ter para poder aplicar a sua solução, sabe? Só isso eu trouxe de observação, que eu achei que podia ter ficado um pouquinho turvo, assim, na explicação. Boa. Pode seguir, Vinícius. Dando continuidade nessa etapa de instrução, né, a gente vai ter a unidade de tomada de decisão, que é a famosa DMU. Essa aqui é uma etapa muito importante para vocês entenderem quais são os diferentes tipos de pessoas que influenciam e que, enfim, estão na jornada de compra do cliente de vocês. Então, aqui a gente tem um passo a passo, né, que explica como vocês podem identificar um cliente, uma pessoa que é, enfim, o campeão na jornada de vocês. Então, a pessoa que vai ser, enfim, advogar a questão do produto de vocês, o serviço de vocês, você vai ter que descrever ela, vai ter que definir o comprador econômico primário, que é, enfim, a primeira pessoa que vai obter valor e vai decidir se ele compra ou não esse produto de vocês. Isso para modelos B2B também dá uma clareada muito legal. Identificar o usuário final de vocês, porque às vezes o usuário final de vocês não vai ser o usuário que vai comprar, mas sim o usuário que vai utilizar. Então é importante vocês terem essa noção de diferença entre essas duas coisas. Quem são os tipos de influenciadores primários e secundários? Quem tem o poder de veto para dizer não, isso aqui não vai para frente, isso aqui a gente não vai comprar. E quem também identificar o departamento de compra como um todo. Então, se é um produto educacional para estudante, o departamento talvez vai ser a família da pessoa que passa por o pai que trabalha, ou a mãe que não é, enfim, que determina a compra do produto de vocês. Falando uma observação, aqui também é da hora, se vocês fizerem também, é até uma dica, na verdade, né, que ela provém dessa tarefa. Vocês tentarem pensar também a cadeia de aprovação. Porque dependendo do tipo de cliente que você for pegar, porque tem, por exemplo, uma empresa ela é composta de formas diferentes. Então, algumas empresas você tem vários setores, tem gerência, você vai ter coordenação e etc. Então, pensar na cadeia de aprovação. Por exemplo, às vezes, para chegar no CEO, que é o dono, se comprar algo para a empresa, tem que passar primeiro por um setor de produtos,
gerente de produtos, financeiro, aí tem que passar pela CEO para chegar no CEO. Então também é interessante na DMU vocês também mapear esse departamento de compras, que às vezes quando vocês chegarem talvez em alguma empresa, se for B2B no caso, né, muito grande, vocês sabem quantificar o tempo que vai demorar para passar por essa cadeia de aprovação. É só uma dica só da DMU que eu passo para vocês. Boa, Nicolas. E finalizando essa etapa de instrução, a gente tem, de fato, a etapa de aquisição de clientes. Que aí a gente divide em dois. Que é o processo para você adquirir um cliente pagante. Então, se antes a gente identificou a jornada dos influenciadores, da cadeia de decisão, agora a gente vai focar no que vai estar pagando. E a partir disso a gente vai montar um rascunho, a gente vai provocar vocês para montar um rascunho de um funil de venda para chegar nessa pessoa que paga. Então a gente também aqui tem um exemplo do Airbnb, e essa etapa ela se baseia na etapa de caso de uso. Então ela já pega tudo que vocês fizeram no caso de uso, na DMU, para que vocês montarem uma estrutura para entender quem é o cliente que está nessa fase da jornada que vocês montaram, quem está envolvido na DMU, para daí vocês definirem que é esse pessoal que eu preciso atacar, qual que é o limite de orçamento que esse pessoal que vocês definiram que vão atacar, qual que é o limite de orçamento que eles têm para aprovar ou desaprovar ou pagar pela solução de vocês, qual que é o tempo que leva, que nem o Nicolas falou, para chegar nessa pessoa, o plano de ação para realizar isso, e também os riscos, estratégias de mitigação de riscos e outros argumentos que vocês vão precisar ter para montar esse processo. E tendo esse processo montado, vocês vão para funil de vendas, que aqui vocês já começam a rascunhar o que vocês vão fazer na próxima etapa, que é a estratégia de negócio. Mas aqui vocês começam já, então, a rascunhar e montar toda essa questão de identificação do funil de leads. Então, para quem não entende, leads é basicamente uma pessoa, um cliente potencial que vai influenciar no processo de venda seu. Então, identificar essas pessoas, fazer essa consideração do contato com essas pessoas, da fricção desses leads, engajamento que esses leads também têm. Nicolas, vai baixando. A intenção de compra dela, o processo de compra, a lealdade e também essa advocacia. Ela quer dizer como é que vocês podem tornar esse cliente pagante de vocês uma pessoa que vai amar o produto de vocês e, enfim, vai se importar menos com o preço e muito mais com a proposta de valor. Aqui também a gente traz uma comparação de como é que, a partir do ciclo completo de uso que vocês traçaram, como é que isso está alinhado com esse rascunho de funil de vendas. Nicolas, vai baixando. A gente monta esse paralelo de etapas, então, para vocês entenderem que tudo está conectado. E também traz um exemplo do Airbnb, do rascunho de venda deles em relação a essa proposta. E aí, só dando uma explicaçãozinha por cima no desenvolvimento, vocês vão ter todos os inputs para vocês preencherem essas etapas. Aqui no caso de uso, vai se definir em 5 etapas, ou seja, vocês vão entender todas aquelas perguntas baseadas nessas 5 etapas, de qual é a ação que vocês precisam fazer para responder essas perguntas, quando que acontece, onde que acontece, como acontece, enfim, outros argumentos que vocês podem preencher para chegar responder esse ciclo de vida de vocês. Na DMU também vai ter os inputs para definir, identificar o campeão, o influenciador, o usuário final, também já com exemplos para vocês entenderem de maneira prática como é que poderia responder. Processo de adquirir clientes também, o primeiro envolvendo o processo, a jornada como um todo para determinar essas etapas e depois o rascunho do funil de venda de vocês. E com isso a gente chega na entrega final, que lembrando, a entrega final ela serve para vocês sintetizarem a construção de vocês. A gente percebe que tem algumas equipes que estão preenchendo só as etapas finais e isso com certeza vai ser considerado para avaliação de qualidade do entregável, que enfim a gente pode já finalizar
essa call também só relembrando, reforçando um pouco desses critérios em relação ao Coda e entregáveis, né? Enfim, só terminando a fala, lembrando que a gente considera nessas entregas 2 pontos principais. A qualidade, ou seja, a construção, o quanto que vocês empenharam a construção de vocês, dedicaram em detalhar, e o segundo ponto que é a pontualidade, que a gente vai aqui no final também estar reforçando as datas de entregas agora da proposta de valor sendo nesse domingo. E, enfim, o Carlos vai falar melhor também sobre a data agora da aquisição de clientes e prototipação. Então, galera, a gente precisa que vocês. Peraí, posso só fazer uma observação antes de você falar, cara? Claro. Vocês podem observar que muito que a gente constrói para vocês de ferramenta não é o que vocês vão ter que desenvolver para poder validar o produto, mas o que é? É uma estratégia que vocês formulam, quando vocês preenchem o nosso material, que é para vocês poderem ter o desenvolvimento mais assertivo possível. Porque o tempo que vocês têm é muito curto. É muito difícil fazer essa parte de validação. Então, o que a gente traz para vocês ali é essa parte de desenvolver uma estratégia para que depois você faça uma execução. Ou seja, a esse esforço que vocês fazem para desenvolver isso, rascunhar, ele evita muitas dores de cabeça que vocês teriam se for fazer uma execução não planejada. Então, pode perceber que do começo até agora é muito isso, é muita estratégia, é muito pensar um pouco à frente, é muito tentar prever risco, é muito tentar prever alguns acontecimentos que podem vir, sabe? Para que vocês consigam sempre ser assertivos. Uma vantagem é essa, se vocês desenvolvem, a probabilidade de vocês errarem é menor, porque vocês vão ter mais base de conhecimento para poder realizar seus testes. Pode falar agora, Chris. Show de bola. Muito bom ressaltar isso, né? Para dar mais clareza também. Só reforçando, pessoal, dia 11 desse mês, a gente precisa que vocês consigam aí desenvolver essa parte da prototipação, até essa entrega final da prototipação aí, com os esclarecimentos que a gente já deu hoje para vocês. A gente também está sempre disponível para dar esse esclarecimento de novo, se precisar. Isso não é um problema para a gente, tranquilo, para que vocês consigam realmente desenvolver essa parte aí até o deadline, dia 11, que é o próximo sábado. E a gente possa ter um proveito aí, tanto na nossa experiência de desenvolvimento mesmo, mas também da questão do deadline, né? Porque a gente precisa estar sempre envolvido no deadline aí para conseguir dar uma experiência interessante para vocês. Então reforcem para as equipes de vocês, a gente também vai estar reforçando a comunicação, mas dia 11, sábado que vem, a gente precisa que vocês consigam aí ter desenvolvido essa parte para a gente de prototipação. Só reforçando a prototipação, pessoal, não é, nossa, como que eu vou fazer a minha ferramenta até dia 11? Não é isso. Mas é porque vocês vão passar o Demo D e além em cima dessa parte, sabe? Que é o que define a estrutura de vocês. Mas é vocês terem traçado já a estratégia de MVP de vocês, é vocês terem pensado nessa questão da jornada do cliente. Então, para vocês conseguirem aguentar esse processo, até a entrega da prototipação é isso. A gente quer entender esse desenho do processo de vocês, da estratégia. Porque, como eu falei, o MVP é muita coisa. A gente vai liberar para vocês ainda. São muitas estratégias para você sempre estar melhorando ele. Então, daqui para frente, a gente já tem só uma certeza. Que a gente não se fala mais de problema. Porque vocês já validaram ele bastante. Agora a gente vai trabalhar em cima só da solução de vocês. Então, por isso que a gente pede e cobra. Porque lá no presencial, a gente consegue ajudar vocês a mudar a estratégia de MVP, a melhorar um ponto ou outro. A gente trabalha numa dinâmica em cima de poder sempre estar refinando a sua solução. Entendeu? Só ressaltando de novo. Boa, e finalizando esse ponto, para também não ficar um monstro na cabeça de vocês em relação ao MVP, o que a gente está pedindo é estratégia, pessoal. Lembrando dos encontros que vocês tiveram presencialmente com os empreendedores, tudo isso aqui sempre vai ser etapa de descoberta. Vocês vão estar sempre descobrindo alguma coisa, vão estar sempre tendo que entregar alguma coisa,
E para isso, para vocês descobrirem, vocês precisam sair do campo das ideias e definirem um norte, e definirem uma estratégia. Então o que a gente pede em prototipação é isso. Definam uma estratégia que a gente provoca vocês, para que vocês possam, com a estratégia, atuar, errar, iterar, validar que seja, e com isso dar continuidade. Então com isso saindo do campo das ideias e indo para o campo da execução, para o campo da validação. Aí, pessoal, dúvidas? À vontade aí. Como é sempre muita informação, acho que às vezes não tem muita dúvida, mas se tiver depois, estiver desenvolvendo, também só mandar pra gente também. Mas se tiver, tem alguma dúvida agora de pronto assim? Boa. Se não tiverem dúvidas da etapa de aquisição de clientes ou da prototipação, a gente pode abrir também para dúvidas gerais. Se alguém tiver atrasado em relação a alguma coisa, mercado de cliente, proposta de valor não está conseguindo, está patinando, está com dúvida específica, a gente pode aproveitar esse tempinho para tirar aqui também em relação às outras etapas já, né? Um de cada vez, hein? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. A gente não morde não, pô. Tem que ser legal. Aí, ó. Aí, Ana. Opa, Ana. Oi. Então, eu só Oi. queria confirmar se a parte da proposta de valor, então, ela é para entregar hoje e a parte da prototipação, então, é até próximo sábado, certo? Isso. Boa. Etapa de proposta de valor até esse domingo, ou seja, amanhã. E a prototipação e aquisição de clientes é para o próximo sábado. Entendi. Tá bom. É só para confirmar mesmo. Obrigada. Boa. A gente que agradece. Mais alguém, pessoal? Se quiser falar, se quiser mandar no chat. Aí a gente também vai subir o pitch de vocês no YouTube. Nossa, verdade. Acho que a gente ficou devendo essa para algumas pessoas, a gente conseguiu enviar ficou devendo. Individual. Mas... Vamos subir no YouTube lá e mandar o link no chat da equipe de cada um e colocar lá no feedback no Coda. Vou colocar o link do vídeo lá onde a gente avaliou. Lembrando que os vídeos são privados, então só vão ter acesso quem tiver o link do vídeo. Eu vou colocar só para acessar pelo link, aí vou mandar lá para vocês poderem assistir também de novo. É até legal porque vocês vão ver, o pitch de agora não é nem perto do que vai ser o pitch do Demo Day. Demo Day de vocês. Muda muita coisa. Assim esperamos, mas é a meta. Assim, se não tiverem mais... o Enzo tá digitando. E é uma coisa interessante também. A gente fala muito... Cara, o pitch é 3 minutos. Então, aí a dúvida do Enzo é quanto tempo que é o pitch do Demo Day. Se eu não me engano, pelo que eu lembro, ano passado foi de 3 a 5 minutos. Posso confirmar para vocês, mas a gente vai estar, enfim, comunicando vocês sobre certinho essa minutagem do pitch do Demo Day. É verdade, o Demo Day, não é pitch normal, não. É nóis. Boa. Mas vai ter uma etapa só para vocês trabalharem em cima do pitch só, entendeu? Pra vocês fazerem a maior apresentação possível. Que vai ser a última semana. É a última etapa. Última etapa e a última semana, né? Boa, pessoal, mais alguém? Porque se não tiver, a gente pode tirar dúvidas específicas das equipes de vocês, então... quem tiver com dúvida específica pode entrar no seu ambiente de equipe que vai estar ou eu ou o Carlos
ou o Nicolas entrando para falar com vocês, para dar feedback em relação à construção de vocês. E aí, pessoal, quem tiver dúvidas aí, pode ficar à vontade de mandar no Discord mensagem. A gente está sempre aqui para responder. Aproveitem a ferramenta, porque a premiação está aí também, querendo ou não. Além de vocês estarem construindo algo que tem potencial de negócio, vocês também estão concorrendo por uma premiação, né? E que isso só depende do esforço de vocês, né? Nada mais. Lembrando que Então, são R$ 3.000 aí com algumas condições, né? Eu acho que eu estou dando spoiler também já do que a garagem anunciou para vocês. E também um possível investimento de R$ 9.000 do núcleo de inovação da Polo Júnior. Então é uma boa grana aí para vocês conseguirem dar continuidade na proposta de vocês e também participarem, enfim, de eventos e começarem a se conectar mais com esse ecossistema de inovação e startup. JTM. Mas é isso então, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou Só parar. Vou parar a de gente já transmitir gravou aqui. já, né? Beleza. Parar de transmitir aqui. Lembrando que a gente gravou porque, enfim, recebemos as